Olá, meu nome é Cristina Bottalo e eu vou apresentar para você uma videoaula de pintura em tecidos com destaque para camisetas. Além de apresentar os materiais básicos para pintura em tecido, vou ensinar algumas técnicas em passo a passo. São ideias bastante diferentes, com graus de dificuldade diferentes, que permitirão que você crie peças muito criativas para uso próprio ou, quem sabe, até para iniciar um negócio pessoal. As peças básicas para pintura em tecido são as peças que você irá pintar, como camisetas ou tecido de algodão. Procure utilizar peças que sejam de algodão natural ou feitas com tecidos mistos, desde que tenham uma maior quantidade de fibras de algodão. Isso é importante para que a fixação da tinta para tecidos seja a melhor possível. Sempre lave as suas peças antes de pintá-las. Isso é importante para retirar qualquer resíduo de goma que o tecido apresente e que poderia impedir que a tinta fixasse completamente nessa superfície. Além disso, você vai utilizar tintas para tecido com fixação a frio. Eu utilizo e recomendo as tintas da marca Corfix. No meu ateliê, eu observei que essas tintas apresentam um tempo de secagem um pouquinho mais lento, que permite que você trabalhe com mais comodidade e que possa criar, então, técnicas bastante diferenciadas. A tinta para tecidos básica é essa de acabamento fosco. Você pode complementar também os seus trabalhos com as tintas relevo. Eu uso a tinta relevo 3D da Corfix também. Essa tinta relevo você vai encontrar em acabamentos glitter, metálica ou as cores brilhantes. Além disso, existe também uma tinta relevo Lumix, que é uma tinta que brilha no escuro. É bastante interessante para fazer trabalhos infantis, camisetas ou peças de decoração para o quarto das crianças. Além das tintas relevo, nós temos também a opção de trabalhar com a tinta Corpuff. A tinta Corpuff é também uma tinta relevo, só que ela expande com calor. Você faz a aplicação da tinta no tecido, aguarda 24 horas e depois expande a tinta com um secador de cabelo forte ou ferro de passar roupa. Eu vou trabalhar com essa tinta em algumas das técnicas. Além das tintas, nós temos também alguns produtos auxiliares que nós utilizamos na pintura em tecido. Um deles é a cola permanente. Essa cola é indicada para preparar os suportes onde nós vamos esticar o tecido durante o trabalho. Eu vou explicar como se usa em seguida. A cola pano, que também é muito utilizada nos trabalhos em tecido, ela serve para fixar tecido em tecido, sempre usando tecidos de algodão. Além disso, ela também é indicada para fixar peças de bijuteria, lantejoulas, miçangas em tecido. Essa cola pode ser apresentada nesse formato, nessa embalagem, ou nessa outra embalagem com bico aplicador. É o mesmo produto. A termolina leitosa, que é um impermeabilizante para tecidos. Esse produto é indicado quando você não quer que o tecido desfie com as lavagens. É uma espécie de goma e é indicada a aplicação somente depois da pintura. Por fim, nós temos a cola para decupagem em tecido. Essa cola serve para fixar guardanapos de papel em peças de tecido de algodão. Eu também vou utilizar esse produto em uma das técnicas que eu vou apresentar em seguida. Todos os produtos que eu utilizo são da marca Corfix. Como eu já falei no início, são as que eu uso e recomendo. Além das tintas, naturalmente, a gente vai utilizar pincéis. Eu trabalho sempre com pincéis de filamentos sintéticos, tá? Esses daqui são os que eu mais utilizo. Os formatos dos pincéis podem variar. Os chanfrados, que são esses aqui, ou os pincéis chatos também são muito utilizados. Além disso, você vai precisar de pincéis de cerdas mais duros, como esses aqui de cerdas brancas, em formatos variados, angular, chato ou esse formato brochinha tipo pata de vaca. Além desses materiais, a gente utiliza uma série de auxiliares ou acessórios: tesoura, espátula, ponteira, pano para limpeza, recipiente para água, paleta ou godê. Você vai utilizar também um rolinho de espuma para preparar a placa com a cola permanente e em algumas técnicas de pintura também. Os riscos ou motivos que você vai utilizar nas pinturas devem ser feitos em papel vegetal, que são mais duráveis. E para transferir esses riscos ao tecido, utilize carbono, que pode ser carbono de grafite ou carbono próprio para tecidos.
Para transferir o risco, além do desenho e do carbono, você vai precisar de uma ponteira, ou uma caneta sem carga, ou um lápis. A primeira etapa do trabalho, sempre que formos fazer uma pintura em tecido, é preparar o suporte com a cola permanente, que será usado para esticar o tecido que nós vamos pintar. Esse suporte a gente prepara da seguinte maneira. Você vai pegar um pratinho, paleta descartável, colocar a cola permanente. Essa cola tem esse nome permanente porque ela não seca, ela fica adesiva. Dessa maneira, o suporte que você vai preparar vai ficar sempre adesivo, pronto para ser utilizado sempre que você for pintar. Com o rolinho de espuma, eu vou passar uma demão dessa cola em toda a superfície, tá? É importante passar em toda a superfície uma camada que não precisa ser excessiva. Essa cola só precisa ser aplicada uma única vez. Esse suporte poderá ser utilizado várias vezes. Para retirar a cola definitivamente da superfície aplicada, você precisa utilizar água ras mineral. Essa cola não sai com água. Assim que você terminar de aplicar a cola permanente, deixe a peça secando por 20 minutos. É o tempo necessário para que ela fique mordente, para que ela fique adesiva, como essa que eu já trouxe pronta. A superfície vai ficar assim, grudenta. Você pode utilizar uma placa de madeira, um pedaço de eucatex, uma tela, um cartão, um papelão rígido, qualquer suporte que seja firme e de preferência que esteja pintado de branco, para que essa cor do fundo não interfira na pintura que você irá realizar em seguida. O rolinho de espuma que você utilizou para passar a cola na superfície deverá ser lavado imediatamente com água. Não deixe a cola secar na espuma, senão ela não sairá mais. Tá? Feita a aplicação da cola e já aguardado o tempo necessário de 20 minutos, você vai fixar o suporte dentro da camiseta ou vai esticar o tecido aqui nessa superfície, se você for pintar um pedaço de tecido. Ó, eu coloco a plaquinha por dentro, ela vai proteger a parte de dentro, né? Ela vai proteger a parte de trás da camiseta e também vai deixar o tecido bem esticado e firme, facilitando bastante a pintura. Ajeite bem para não deixar nenhuma dobra, nenhuma ruga, e aí está pronta a peça para ser trabalhada. Quando você terminar o trabalho aqui, depois de bem seca a tinta, é que você vai retirar a plaquinha do tecido. Ela vai sair facilmente, o tecido não fixa na cola, tá? E aí você vai utilizar essa placa novamente sempre que você precisar. A primeira técnica que eu vou ensinar é uma estampa à mão livre. Você vai utilizar um desenho simples. Aqui eu optei por corações e ondas, que já está no papel vegetal. A camiseta já está esticada na placa de madeira e eu lavei antes da pintura, conforme a explicação que eu dei anteriormente. Então, eu vou transferir o risco, vou mostrar para vocês como a gente deve fazer e depois, nas próximas técnicas, você vai proceder da mesma maneira. Em primeiro lugar, sempre que você for pintar uma camiseta, você deve centralizar muito bem o risco na peça, para que o seu desenho não fique fora de centro, que realmente ficaria um resultado muito estranho. Você deve sempre contar da gola para o início do desenho aproximadamente 4 dedos. Essa é a medida que geralmente fica mais interessante para uma estampa em camiseta. Observe que dos dois lados a distância deve ser a mesma. Segure o risco e coloque embaixo o carbono. Como a peça aqui é uma camiseta branca, eu posso usar um carbono de grafite. Se o tecido é escuro, aí eu devo utilizar um carbono amarelo ou branco, próprio para tecido. Eu vou riscar a peça passando a ponteira e fazendo alguns movimentos de vai e vem para que o traço saia ali no tecido. O traço do carbono de grafite fica bem suave, mas é interessante nessa técnica que você utilize para que o risco não apareça no final da pintura. Esse carbono, de qualquer forma, vai sair com as lavagens e não vai manchar a sua camiseta. Então, se necessário, após riscar com o carbono, reforce o traço com o grafite 2B. O lápis grafite sairá com as lavagens e não manchará o tecido.
Quando você tiver mais prática no trabalho, você poderá riscar a peça diretamente, fazendo os desenhos com lápis diretamente sobre o tecido. Inicie a pintura desse motivo pelos detalhes como círculos e corações. Com o pincel chato número 8 e a cor rosa antigo, pinte o círculo central, utilizando a tinta pura, sem diluir. Isso é muito importante. Na pintura em tecido, você nunca vai trabalhar com a tinta diluída se não quiser um efeito aquarelado. Trabalhe com a tinta pura e preencha o círculo e os corações com essa cor. Vá raspando o pincel no tecido e não há necessidade de cobrir totalmente o fundo branco da camiseta. Você pode deixar algumas marcas, algumas falhinhas em que o fundo branco do tecido apareça. Isso vai ficar interessante no resultado final. Com esse pincel 8, que é um pincel pequeno, eu pinto os detalhes menores. E com um pincel angular um pouco maior, número 10, eu vou pintar esse coração maior dessa mesma forma. O pincel angular é interessante para fazer a pintura de cantos, curvas e acabamentos dos motivos. Procure trabalhar sempre com a tinta concentrada na ponta do filamento, sem excessos e nunca umedecendo o pincel. Faça o mesmo com a cor vermelho tomate, utilizando os mesmos pincéis e pintando primeiro os motivos menores, os círculos que sobraram e depois os corações. Lave bem o pincel com água, retire todo o excesso, enxugue bem, não deixe água no seu pincel. Trabalhe com a tinta concentrada na ponta, raspando o pincel e espalhando a tinta. Não se preocupe em cobrir todo o fundo, como eu já mencionei anteriormente. Troque de pincel sempre que você for pintar uma área de tamanho diferente. Áreas maiores, pincéis maiores. Os pincéis de filamentos sintéticos são os mais indicados para as malhas de camiseta. São tecidos finos, com uma trama mais definida e com bastante porosidade. Se a tinta estiver muito espessa, muito grossa, você pode umedecê-la ligeiramente, mas observe sempre se o seu pincel não tem excessos de água para evitar que a tinta escorra. Com o pincel chanfrado, você pode fazer os cantos e os detalhes de acabamento do motivo e complete a figura dessa forma. Vou lavar o pincel novamente para iniciar a pintura com os tons de verde. Lembrando que eu utilizo as tintas da marca Corfix. Cada linha de produtos tem as suas cores diferenciadas. As cores das tintas para tecido da Corfix são muito bonitas, cores mais vivas, mais fortes. São mais de 50 cores, com acabamento fosco, metálico e fluorescente. Com o pincel angular número 10, eu pinto a primeira parte aqui do quadrado com essa cor verde claro. Essa mesma cor vai ser aplicada aqui embaixo. Eu aproveito que estou trabalhando com essa cor nesse pincel e já pinto o detalhe inferior também. Eu gosto desse efeito em que a tinta fica meio falhada, por isso eu não preencho completamente as áreas pintadas. E com a cor verde kiwi, eu vou pintar as faixas centrais do meu motivo. Agora eu vou desviar dos círculos que já foram pintados com vermelho e rosa antigo. Eu não gosto de trabalhar com pincéis muito grandes, eu prefiro trabalhar com pincéis menores, que me dão maior controle. Observe que eu não encosto o verde na área pintada com vermelho ou rosa. Eu mantenho uma margem de branco ao redor desses desenhos. No resultado final do trabalho, vocês vão ver que isso faz diferença. Dá um aspecto mais natural, mais leve à estampa. Essa pintura feita à mão livre direto no tecido é muito prática, é rápida, fácil de fazer.
e fica com um visual muito interessante. É realmente muito bacana, é uma técnica simples, mas de efeito muito interessante aí para as camisetas, sobretudo para camiseta. Eu vou continuar pintando com essa cor, essa faixa e a faixa aqui de baixo. Pegue agora a cor verde folha para pintar a parte central do motivo. Vou utilizar um pincel maior, número 14, porque essa área também é maior. Sempre lembrando de não encostar uma cor na outra, nem o verde, nem o vermelho ou rosa. Eu vou sempre manter uma margem de branco do próprio tecido entre uma cor e outra. E vou preencher toda essa área com esse tom de verde, verde folha. Não deixe excessos de tinta, vai espalhando com o pincel, raspando e trabalhando com a tinta pura, sem diluir. Lembrando que se a tinta estiver muito espessa, você pode umedecer o pincel levemente, misturar na tinta, mas tomar o cuidado de não deixar o pincel molhado para que a água não escorra, o que poderia manchar o seu trabalho. Vá girando a peça de maneira que o motivo fique sempre na sua direção. Isso facilita bastante o trabalho. É muito mais fácil fazer esse movimento em sua direção do que movimento contrário. Como eu disse no início dessa videoaula, as tintas para tecido da Corfix espalham mais fácil e não deixam o tecido endurecido, que é uma grande vantagem. Quando uma área grande de tecido vai receber a tinta, se a tinta ficar muito endurecida ou plastificada, o acabamento final é sempre ruim. A fixação da tinta para tecido é a frio. Assim que você terminar o trabalho, você deve aguardar 3 dias ou 72 horas antes de lavar os tecidos. E a lavagem deve ser delicada. Evite deixar de molho, torcer e esfregar nas áreas pintadas. Você pode até lavar a sua peça pintada à mão na máquina de lavar roupa. Apenas utilize o ciclo mais rápido e não deixe o tecido de molho. Vou trabalhar agora com a tinta para tecidos metálica na cor ouro. Pincel número 8 e vou pintar com o metálico ouro essas duas faixinhas que estão em branco. O jeito de trabalhar com a tinta metálica é exatamente o mesmo. Ela é um pouco mais espessa devido ao pigmento metálico, que é também mais consistente. Mas você vai trabalhar do mesmo jeito. É uma tinta solúvel em água e você usa do mesmo jeito que a tinta comum. As tintas para tecido da Corfix não têm cheiro, o que é uma grande vantagem. Terminada a primeira etapa da pintura, eu vou trabalhar agora com as tintas relevo. A tinta relevo tem esse bico aplicador e você vai trabalhar diretamente com ela sobre o tecido. Aguarde secagem de pelo menos meia hora da sua pintura antes de fazer a aplicação dos relevos. Eu vou começar com o vermelho e vou aplicá-lo aqui entre o verde e o dourado. Trabalhe com cuidado, fazendo uma pressão constante e suave na bisnaga para que a tinta não saia em excesso. É sempre bom você testar a bisnaga em um pratinho ou godê antes de aplicá-la diretamente no tecido. Com essa cor eu vou fazer alguns detalhes da minha estampa, contornando algumas das faixas. Vou trabalhar agora com um tom de verde. Com esse verde, é o verde folha, eu vou fazer detalhes nas figuras pintadas com rosa e vermelho. Procure fazer traços soltos, não se preocupando em fazer um contorno preciso ou muito fechadinho. Esse efeito gestual fica mais bonito. Vou fazer espirais nos círculos e contornos nos corações.
posso também fazer algumas bolinhas entre os círculos. Vou trabalhar agora com a tinta relevo 3D Glitter Ouro, da Corfix. Para obter um traço mais fino daqui da ponteira, eu vou adaptar uma peça de metal, que é a ponteira do kit Fine Liner da Corfix. Esse kit vem com uma bisnaga, 3 pontas de tamanhos diferentes e um desentupidor. Utilizando a ponteira de metal, você vai obter um traço mais delicado. Principalmente com as tintas glitter, é mais interessante utilizá-la para que seu trabalho fique com um acabamento melhor. Com essa tinta relevo glitter ouro, você vai contornar todo o quadrado e fazer alguns detalhes dentro do motivo também. Eu vou mostrar em seguida. Procure fazer 2 ou 3 traços paralelos, também não se preocupe em fazer um contorno muito preciso. E aí você pode decorar como preferir a sua estampa. O glitter, depois de seco, fica com um brilho mais intenso. Fica bem interessante, fica realmente muito bonito. Eu vou fazer um detalhe aqui. E a vantagem dessa tinta relevo é que ela já está pronta. Agora é só aguardar a secagem completa por 24 horas para utilizar a camiseta e 72 horas para lavá-la. Veja o resultado da técnica estampa à mão livre. Aqui está a peça que eu fiz no passo e algumas ideias como variação. Mudando o desenho e as cores, você compõe outras estampas bem interessantes. Na camiseta vermelha, para facilitar a pintura, eu fiz um motivo num pedaço de tecido de algodão branco e depois costurei na camiseta.